mas para um lugar deserto, escutar um pregador que come gafanhotos com mel e se veste com pelo de camelo, dificilmente esse cenário, essa descrição seria convidativa para qualquer um de nós escutar esse tipo de sermão, seja lá quem esteja pregando. Mas é exatamente essa figura que é descrita aqui em Mateus capítulo 3, esse homem estranho que se veste e que se alimenta de forma estranha, que vive e habita num lugar não muito usual ou convidativo, um deserto, com uma mensagem gravíssima, dizendo que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo e que há uma necessidade de todos aqueles que estão escutando a mensagem profética passem por uma experiência transformadora do ponto de vista moral e espiritual chamada arrependimento. E pasmem, apesar da mensagem ser grave, confrontadora, apesar do lugar, o deserto não ser convidativo, apesar da figura do profeta ser caricata e estranha, multidões de todas as partes daquele país, da região da Palestina, acorrem para ouvir esse homem de Deus e são profundamente tocadas com a sua mensagem. Eu espero que a gente consiga fazer essa viagem ao deserto, que nós possamos sentir a força, né, o poder da mensagem de João, que é a voz, de acordo com a profecia, a voz que clama do deserto e que veio com a finalidade de preparar o caminho do Senhor. O texto já foi lido, mas vamos aqui então em Mateus capítulo 3. Nós vamos devagar e notar aqui as várias etapas. É riquíssimo esse texto, não tem como a gente correr, mas espere até o versículo 10 do capítulo 3 de Mateus hoje. Então, a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos notassem é o tempo. Diz assim no versículo 1: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ora, existe esse marcador temporal na descrição de Mateus. Naqueles dias surge João, aparece João, né? João se manifesta. Ora, não sei se você sabia, mas o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. Não é à toa que nas nossas Bíblias o livro de Malaquias está como o último livro do Antigo Testamento. E houve um período de 400 anos de silêncio. Deus não se comunicou com o seu povo, nem por meio de, até onde nós sabemos, de qualquer meio extraordinário, de visões, sonhos, etc. Até que surge João como um profeta de Deus, como alguém que, como todos os outros profetas do Antigo Testamento, pode dizer com autoridade: assim diz o Senhor. 400 anos o povo não escutava mais a voz de Deus. Havia um silêncio profundo da parte dos céus. Inclusive, em algumas Bíblias antigas, havia o hábito de ter 4 páginas em branco. Tu é desse tempo? 4 páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, para lembrarmos que entre a última voz profética, Malaquias, e o servo do Senhor chamado João, Deus ficou calado, os céus não se manifestaram durante 400 longos anos. Então, quando surge João no deserto, sendo um homem que é portador da mensagem divina, isso causou um grande alvoroço no meu povo. Havia uma sede, né? O profeta Amós disse que Deus ia dar uma fome, não de pão, mas da palavra dele. As pessoas iam sentir dificuldade, iam procurar ouvir a palavra de Deus e não encontrar. Uma espécie de castigo divino pela dureza do coração humano que o povo de Israel esboçou, como qualquer um de nós esboçaria. Então,
é nesse clima, é depois desse jejum de profecia que João Batista surge. Então ele vai pregar no deserto da Judéia. Quem é esse homem, João Batista? Para quem não sabe, João Batista, de acordo com Lucas capítulo 1, ele é filho de um sumo sacerdote, de um sacerdote chamado Zacarias e de uma senhora chamada Isabel. Eram pessoas especiais, justíssimas, mas eram avançados em idade e eles não tinham filhos. E Isabel era estéril. Mas miraculosamente, mesmo Isabel sendo estéril, sendo uma mulher idosa, avançada em idade, nunca ter tido filhos, Deus enviou um anjo, o seu anjo, apareceu para Zacarias enquanto ele estava oferecendo incenso na presença do Senhor dentro do templo, cumprindo o seu serviço sacerdotal. E ele revela, diz: olha, Isabel, a tua mulher vai ter um filho na sua velhice. O nome do menino vai ser João, que quer dizer Deus é misericordioso, Deus é perdoador, Deus é bondoso, Deus é gracioso. Todas essas são traduções possíveis do significado do nome de João, Yohannes, do hebraico, né? Yohannes, do hebraico. Então, o anjo foi escolhido, o anjo disse assim: vai nascer, é milagre, o nome do menino vai ser João, tá certo? As tuas orações, Zacarias, foram ouvidas. Aparentemente ele orou por toda a vida por um filho, e quando o anjo disse que ele ia ter um filho, ele não acreditou. Ele disse assim: como castigo você não vai conseguir dar essa notícia para ninguém, até que o menino nasce e se cumpra a palavra do Senhor. E o anjo disse que ele ia ser consagrado desde o ventre materno. Ele, inclusive, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo ainda na barriga da mãe. Que coisa extraordinária. Ele nunca bebeu bebida forte, foi consagrado ao Senhor todos os dias. E Lucas, no último versículo do capítulo 1, diz que esse menino cresceu no deserto, até o tempo em que ele ia se manifestar a Israel. Lucas capítulo 1, versículo 80, se eu não me engano. É 80, tá certo? É o último versículo mesmo? Tem horas que a memória falha. Mas muito bem, então é esse personagem. E Isabel era parente de Maria. Então nós não sabemos o grau de parentesco, alguns dizem que era prima, etc. Se esse é o caso, João e Jesus eram primos segundos. E a diferença de idade entre os dois, o arauto de Jesus, do Senhor, João Batista, e o próprio Cristo, era apenas de 6 meses. Tá bom? Essa é a grande diferença. Então é esse homem que come de uma forma estranha, que se veste de uma forma estranha, que nasceu de forma especial, de uma forma miraculosa, quase muito parecida com o mestre, né? Não tão miraculosa, mas algo de forma extraordinária. Uma criança cuja havia uma profecia que falava do seu surgimento. Isaías capítulo 40, versículo 3, diz que Deus iria mandar, antes da chegada do Senhor a esse mundo, ele ia mandar alguém que seria a sua voz. A vinda de João Batista foi profetizada. Inclusive, o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, fala da vinda de alguém que viria no espírito de Elias. Os últimos versículos do livro do profeta Malaquias falam exatamente de que nos últimos dias viria alguém como Elias, um profeta como Elias, sisudo nas palavras, né? Super sincero, que não guarda recado, que fala a verdade sem ter respeito pelos homens, apenas por Deus. Então João Batista vem se vestindo como Elias, com um estilo profético, embora nunca tenha realizado nenhum milagre. Jesus diz acerca de João Batista que dentre os nascidos de mulher não tem para ninguém, ele é o maior de todos. De todos os homens que já nasceram nesse mundo, João Batista é o maior. E João Batista, então, ele faz uma transição. De acordo com Jesus, Mateus 10, 13, Jesus Cristo diz que João, ele faz a transição entre a antiga e a nova aliança. Jesus Cristo diz que a lei e os profetas vigoraram até João. E a partir disso os homens adquirem ou se apoderam do reino dos céus com esforço. Jesus veio estabelecer uma nova aliança, e João Batista então é como se fosse o último dos profetas daquela antiga dispensação.
ele teve o privilégio de ver o Cristo que o Antigo Testamento anunciava. Ele é um personagem importante, um personagem de transição. É ele que faz essa transição entre a antiga e a nova aliança, sendo o precursor do próprio Filho de Deus. A mensagem de João é tremenda. É uma mensagem urgente e necessária para os dias de hoje. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem de João. Arrependei-vos. Daqui a pouco a gente vai ver ele elaborando mais. Mas a palavra arrependimento, inclusive uma palavra que se apagou do vocabulário evangélico moderno. Quando nós pregamos, quando nós fazemos apelo, quando nós ensinamos as pessoas, fazemos discipulado, pelo menos essa é a minha experiência. Não sei a sua, mas eu tenho visto, percebido uma ausência do ensino do arrependimento. Inclusive, eu já fui até repreendido por pessoas na igreja, porque eu cobrei o arrependimento. Arrependimento das pessoas. Uma vez uma pessoa me procurou e perguntou: pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu disse assim: olha, Jesus Cristo disse: arrependa-se e crê no Evangelho. O que é se arrepender? Arrepender-se é uma mudança de mente que redunda em mudança de vida. Como assim, pastor? O que tem errado na sua vida? O que está errado na sua vida? Ele disse: pastor, é muita coisa. Vamos começar por algo. Ele disse assim: olha, faz muitos anos que eu não falo com os meus filhos. Procure-os. Procure. Fale com eles. Peça perdão. Não sei o que foi que aconteceu. Peça perdão. Peça perdão por não falar com eles tanto tempo. Peça perdão por algo que porventura você tenha feito, que fez com que você se afaste. Comece. Reconheça tudo aquilo que está errado na sua vida. E se arrependa. Vamos lá, é isso. E aquele homem nunca mais me procurou, nunca deixou de visitar a igreja. Aí uma pessoa disse: está vendo, pastor? Isso aí espantou. Não é assim que a gente faz. Eu disse assim: mas uma hora a gente tem que falar que precisa mudar, não é isso? E a Bíblia diz que a gente precisa se arrepender antes, não é depois não. Eu vou aceitar Jesus e deixo o arrependimento para depois, se der. O que importa é aceitar Jesus. Não, meus irmãos, no coração do Evangelho, das boas novas, diante de Jesus, no centro da mensagem do Evangelho, existe uma exigência para o homem e para a mulher: o arrependimento e a fé. É necessário passarmos por uma experiência chamada arrependimento. Arrependimento significa mudança de mente. Lá em Provérbios 23, verso 7, diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Nós somos o resultado, a nossa vida é o resultado dos nossos pensamentos. Então, quando você quiser mudar de forma profunda, você precisa mudar de mentalidade. Na psicologia a gente chama isso de mudança de paradigma. Deixa eu te dar um exemplo. Uma vez um homem entrou no metrô e tinha aí um senhor com algumas crianças, e essas crianças estavam super mal criadas, ele estava incomodando todo mundo no metrô, na viagem. E aí o passageiro indignado, depois de ver tanta falta de educação daquelas crianças, ele chega para aquele homem e diz: olha, senhor, eu não sei se o senhor percebeu, mas os seus filhos estão incomodando todos os passageiros. Aí aquele homem, como se ele tivesse assim despertado de um sono, ele disse: me desculpe, eu nem tinha percebido. É que a minha esposa acabou de falecer e eu estou ainda com a cabeça muito perturbada e nem estava prestando atenção no que as crianças estavam fazendo. Quando esse homem falou isso, quando ele recebeu essa informação, o homem que o interpelou e reclamou ficou profundamente envergonhado de ter chamado a atenção daquele homem. Por quê? Porque ele pensava que o homem estava sendo displicente. Aí, qual foi a reação dele? Vou repreendê-lo. Mas quando ele entendeu que ele estava desligado, porque ele estava ainda tentando absorver a morte da sua querida esposa,
Então era natural, aceitável e até errado repreender ele porque ele não estava prestando atenção nos filhos. Entende? A mudança de mentalidade, quando ele recebeu essa informação, fez com que ele mudasse completamente de atitude. O arrependimento, ele promove essa mudança de paradigma. Um dia nós vivíamos as nossas vidas sem pensar em Deus, sem pensar na sua vontade, e de repente a gente escuta a mensagem da palavra de Deus e nós somos confrontados com o fato de que nós somos pecadores, rebeldes, e que o salário do pecado é a morte. E isso muda o nosso paradigma, a nossa forma de ver a vida, e nós perdemos o prazer naquelas coisas que nós antes tanto gostávamos. A gente perde o pecado, perde o sabor. A nossa rebeldia para de ser interessante e excitante. Nós começamos a sentir vergonha, nojo e terror nas coisas que nós fazemos. Que o Evangelho muda a nossa mentalidade. E essa mudança de mentalidade deve redundar numa mudança de vida. Uma vez um homem estava se barbeando e ele de repente teve uma revelação acerca de si mesmo. Ele olhou para o espelho, falando consigo, e disse: você é um porco imundo e asqueroso, eu te odeio. Ele falou para si. Ele simplesmente percebeu que ele estava vivendo um tipo de vida que era nojento, desagradável aos olhos dos homens e abominável aos olhos de Deus. Depois ele deu testemunho: a partir daquele dia eu comecei a experimentar uma mudança e eu me transformei numa nova pessoa. É isso que é arrependimento, mudança de mente. Você percebe-se a si mesmo como Deus nos percebe. E você começa a sentir nojo das suas ofensas, dos seus pecados, das suas palavras, dos seus pensamentos, dos seus procedimentos que são contrários a Deus. Essa mudança de mentalidade é necessária para que a gente possa mudar de vida. Quando a gente muda aqui dentro, o mundo inteiro passa por uma transformação. É aqui que a coisa precisa acontecer, no homem interior. É isso que João está propondo. Porque a justificativa dele é que o reino dos céus está próximo. Deus é rei, amém? E ele tem um reino. Para participar do seu reino, nós precisamos nos submeter à sua vontade. E se você estudar a história da Bíblia nos conta como nós fomos expulsos da presença de Deus. Deixamos de fazer parte deste reino maravilhoso do Senhor, porque nós nos tornamos rebeldes e decidimos fazer a nossa vontade e não a vontade do nosso rei. Nós não temos como viver em comunhão com Deus, que é rei, enquanto nós não nos submetemos à sua vontade. Por isso é necessário, uma vez que Deus está intervindo nesse mundo, reivindicando o seu domínio sobre o planeta Terra, através da pessoa do seu Filho de Jesus, que foi destinado por Deus para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É necessário que a humanidade se renda, que os homens peçam perdão, reconheçam os seus pecados, porque Deus está dando uma anistia, a possibilidade do perdão para os rebeldes, desde que eles se arrependam, desde que eles mudem, desde que eles digam: olha, até hoje, Senhor, eu fiz o que eu queria do jeito que eu queria, mas a partir de agora eu vou fazer a tua vontade. Venha a nós o teu reino, disse Jesus na oração, seja feita a vossa vontade. Nós entramos no reino de Deus já, embora o reino de Deus tenha uma consumação final no fim dos séculos, embora a gente vai ser levado depois da ressurreição para entrarmos no reino de Deus. Jesus Cristo diz: vinde benditos do meu Pai, entrai por posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. É uma promessa final na consumação, mas nós agora já podemos entrar no reino de Deus e experimentar a gloriosa experiência de vivermos debaixo do domínio de Deus a partir do arrependimento, a partir do reconhecimento dos nossos pecados e nos submetendo completamente
a vontade de Deus. Voz que clama no deserto. Uma outra justificativa para que a gente se arrependa, a primeira é porque está próximo o reino de Deus. O que Deus vai fazer com aqueles que não se arrependem? O que um rei faz com súditos rebeldes? Ele elimina. Não dá para ficar dentro do reino. Isaías diz, olha só, versículo 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Em outras palavras, essa profecia fala tanto de João Batista como de Jesus. João é identificado como a voz que clama no deserto, e Jesus é identificado como o próprio Senhor. É interessante quando a gente lê Isaías capítulo 40, vamos lá, Isaías capítulo 40, é muito interessante a gente examinar a profecia em loco, lá onde ela foi proferida, porque a gente percebe um detalhe que a gente não consegue ver no Evangelho de Mateus. O nome de Deus, ele é muito santo para ser pronunciado frivolamente. Então, o que acontece? Os judeus, eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus e eles nem sabem mais como pronunciar. São 4 letrinhas, a gente chama de tetragrama. E aí a gente tenta meio que adivinhar como era pronunciado. Jeová, Iavé, Javé, mas nós não sabemos como pronunciar o nome de Deus. Então, antigamente, algumas traduções, quando o nome de Deus aparecia, eles faziam assim, bota lá Jeová, Iavé. Mas as nossas traduções, as traduções modernas, elas costumam, quando aparece o nome Jeová no original, eles costumam colocar esse nome, traduz como Senhor, com todas as letras maiúsculas. Isso é muito interessante, porque em Isaías capítulo 40, versículo 3, diz assim, ó, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Está com todas as letras maiúsculas na sua Bíblia? Sim. Sabe o que significa? Que o nome lá é Jeová, Iavé, ou tetragrama, melhor dizendo. Quando o judeu lê a Bíblia e aparece o nome de Jeová, ele fala assim, Hashem, o nome, que é para não pronunciar, porque eles acham que o nome de Deus é santo demais para a gente falar. Então, a gente traduz o nome de Deus pela palavra Senhor, que no final das contas é o Senhor, só que com todas as letras maiúsculas. Então, quando você lê o Antigo Testamento, isso vai acontecer só no Antigo Testamento, e o nome Senhor estiver com todas as letras maiúsculas, é porque lá está o nome Jeová, o nome mesmo de Deus. E se tiver só a primeira letra maiúscula, aí é Adonai, que quer dizer Senhor mesmo, tá bom? Por que isso é importante? Porque a profecia que Mateus diz, que é uma referência a João, e que o identifica como a voz que clama no deserto, diz que ele vai preparar o caminho do Senhor. Em outras palavras, ele vai preparar o caminho de Jeová. Mas quem aparece? É Jesus. Jesus é o Senhor a quem João prepara o caminho com a voz. Isso significa que para Mateus e para nós cristãos e para todos aqueles que venham a se submeter à fé evangélica, que Jesus e Jeová são um só. João Batista prepara o caminho de Jeová. E quem é o Jeová? É Jesus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não é interessante isso? Que coisa extraordinária. Outra coisa, Mateus, ele não cita a profecia completa. No versículo 4 diz assim, ó, todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor, de Jeová, o diz. Então Deus promete que um dia o próprio Jeová vai pisar nessa terra.
aquele mesmo Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, que apareceu para Moisés na sarça ardente, que libertou o seu povo com forte mão, este é o Deus que virá à terra, visitar o seu povo, manifestar a sua glória, e antes dele vir ao mundo, a sua presença será anunciada por um profeta especial, o seu precursor, a voz que clama no deserto. Jeová visita o mundo através do seu Filho Jesus. Ele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora preste atenção, a função de João Batista é ser a voz que clama para preparar o caminho do Senhor através do arrependimento. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Quando um rei ia visitar um país, naquela época, hoje a gente tem ruas, estradas, etc. Mas naquela época existiam as trilhas, as estradas eram coisas muito rudimentares. Foi o Império Romano que construiu estradas e ruas em várias partes do Império. Inclusive tem um ditado que todos os caminhos levam a Roma, né? Porque eles construíam estradas que iam saindo lá de Roma e iam se espalhando pelo Império todo. Mas antes disso, as estradas basicamente eram caminhos que a marcha dos animais ou dos nossos próprios pés formavam, caminhos naturais. Mas quando um rei ia chegar num determinado lugar, ele mandava um oficial, um precursor. Esse oficial ele tinha dois objetivos. Ele tinha o objetivo número 1 de avisar que o rei estava chegando e fazer com que todas as providências fossem tomadas para facilitar o caminho do rei. Então, se tivesse uma vala no caminho, eles tinham que cobrir. Se tivesse um monte, eles tinham que aplanar. Se tivesse muita pedra no caminho, eles tinham que tirar, porque eles preparavam, deixavam tudo arrumado, tudo enfeitado para a chegada dessa pessoa importante. Em 1980, eu não era nem nascido, mas o Papa João Paulo II visitou o Brasil e ele foi em Fortaleza. Até hoje, o cearense é muito brincalhão, eles dizem que o melhor prefeito de Fortaleza foi o Papa João Paulo II. Por quê? Porque antes do Papa chegar, meu amigo, eles ajeitaram tudo, ajeitaram o ponto, aeroporto, a Praça do Ferreira, pintaram, o prédio foi restaurado. Ele disse assim, foi o melhor prefeito de Fortaleza, o Papa João Paulo II. Se ele fosse todo ano, era uma bênção, né? Mas é a história. Uma pessoa importante está chegando, então vamos botar ordem na casa. Era isso. Então João Batista está em nome do Rei dos Reis, dizendo, o Rei está chegando na pessoa de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E os acessos de Cristo ao nosso coração precisam ser retificados. Os buracos nas nossas vidas precisam ser tapados. A altivez, né? O monte do nosso orgulho precisa ser devastado. Aquilo que é torto na nossa vida precisa ser endireitado. Aquilo que é escabroso, que é feio, precisa ser aplanado, porque o Rei dos Reis está chegando. Gente, como é que a gente prepara a estrada para o Rei Jesus chegar na nossa vida? É através do arrependimento. É o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados, do nosso orgulho, da nossa altivez, das nossas falhas, das rugosidades, da escabrosidade da nossa vida, da tortuosidade da nossa existência, e endireitando, assim, Senhor, a minha vida precisa ser preparada para a tua chegada. Não convém que um rei chegue na minha vida do jeito que ela está. A minha vida precisa ser transformada, precisa ser preparada. E essa preparação de estrada, ela vem através da experiência do arrependimento. Vamos voltar então para Mateus, capítulo 3. Olha o estilo de João. Usava, versículo 4, vestes de pelos de camelo e um cinto de couro.
e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Com relação às vestes de camelo, é muito parecido com Elias. A Bíblia fala de um profeta como Elias que viria anunciar a chegada do Senhor. E João Batista cumpre essa profecia. Se você quiser ler, essa profecia está nos últimos versículos do profeta Malaquias, tá bom? Os últimos capítulos lá do Antigo Testamento, você pode dar uma olhada, e Deus promete que alguém no espírito de Elias chegaria. E quando a gente lê, por exemplo, 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, a gente vê que Elias é identificado exatamente com esse mesmo tipo de roupa. A alimentação já é mel, eu gosto, gafanhoto eu nunca provei. Quem já comeu gafanhoto aqui? Eu tenho a impressão que isso frito, salgadinho, é igual camarão, deve ser. Já vi uns gafanhotos. Deve combinar com açaí. Com açaí, no mel não sei, mas com açaí. Interessante nessa dieta rústica. Por que João Batista se vestia dessa forma e comia esse tipo de comida? Porque o homem de Deus, ele prega não apenas com as suas palavras, ele prega com a sua vida. O lugar onde ele vivia, as roupas que ele vestia, o alimento que ele se utilizava, simplíssimo. Tá? Só para deixar claro, gafanhoto faz parte da dieta das pessoas do Oriente até o dia de hoje, tá bom? Eles dão uma cozinhadinha com sal, tá? É igual camarão, estou te falando que é igual camarão. Deixam secando no sol, tá certo? E aí, ó, vão comendo. Eu fiquei com água na boca, sinceramente. Estou com vontade de comer. Mas é uma alimentação de pessoas humildes, simples, pobres. O rico escolhe o que comer, o pobre come o que tem, amém? Como que tem? O pobre não tem luxo. E João Batista, apesar de ser alguém afamadíssimo, de ser um pregador de multidões, vivia com muita simplicidade. Eu queria abrir um parêntese aqui e bater na cabeça dos pastores, começando comigo, né? Às vezes nós pastores, nós somos orgulhosos. Às vezes a gente quer, né? Nós somos os servos do Senhor, né? E a gente quer assim, que a gente seja diferente, tratado diferente, se vestir de uma forma diferente. Isso tudo é besteira. Isso é orgulho, né? O melhor terno, o melhor sapato, o melhor relógio, joias. O servo de Deus merece o bom e o melhor, né? O pessoal diz, vamos parar com isso. O servo de Deus, o homem de Deus, ele precisa esboçar na sua vida a humildade daquele a quem ele representa. Não é pecado o servo de Deus ter um carro, não precisa ser um Camaro. A Bíblia diz que o pastor merece dobrar os honorários, aquele que o honorário é salário, né? Mas também não precisa ganhar 30 mil reais por mês, 70 mil. Então isso é uma afronta ao Evangelho, é uma vergonha. Não é pecado o pastor andar num carro de ar-condicionado, mas de limusine? Vocês estão entendendo? Faça-me um favor. Um materialismo se apossou de nós que compromete as nossas palavras, a nossa pregação. Inclusive, isso falta-nos o poder. Dizem que uma vez dentro da igreja, muita oferta foi recolhida, né? Muito dinheiro mesmo. Aí alguém disse, São Pedro não pode mais dizer, não tenho prata nem ouro. Olha aí a riqueza da igreja. Aí a outra pessoa disse assim, mas São Pedro não pode dizer mais, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Naquela época eles não tinham dinheiro, mas eles tinham autoridade espiritual, tinham poder, tinham poder. Hoje a igreja tem dinheiro, mas não tem autoridade espiritual, não tem poder. Quem é que saiu perdendo nessa história toda?
João Batista era um homem que não tinha nada do ponto de vista financeiro, uma pessoa simplíssima, mas que tinha grande autoridade. Ele pregava nisso, inclusive, com um estilo de vida severo e grave com que ele vivia. A mensagem dele era grave e ele esboçava na sua vida, de alguma forma, a gravidade das suas mensagens, com o jeito que se vestia, com o alimento que comia e com o lugar onde ele habitava. Olha o impacto espiritual de João Batista. Eu gostaria de ter esse impacto. Já pensou? O pessoal de Belém, Ananindeua, Castanhal, Santa Maria, São Miguel, já pensou? Pessoas de todas as cidades aqui chegando para escutar uma pregação? Que maravilha! Só o Billy Graham conseguiu fazer isso no século XX. Já pensou? Olha o poder espiritual que esse homem tinha. Olha o impacto da sua mensagem. Claro, Deus estava com ele, o Espírito Santo de Deus estava reunindo aquelas pessoas para que elas ouvissem a palavra. Havia um despertamento, havia um mover, mas perceba como esse homem era usado por Deus. Olha a força da sua mensagem. Diz que saíam a ter com ele, verso 5, Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão. Como? Confessando os seus pecados. João Batista, ele praticava um rito que nós os batistas praticamos, o batismo. O batismo é feito com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo cristão. Quando a gente mergulha uma pessoa na água, nós estamos dizendo que aquela pessoa morreu e a velha vida dela foi sepultada. E quando ela sai da água, nós estamos dizendo que aquela pessoa agora ressurge para viver uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo. E por que nós usamos água e não um outro elemento da natureza? Porque a água é usada para purificação. Se a gente quiser fazer uma limpeza, tomar um banho, o que a gente usa? Água. Muita água. É claro que a pureza, a mudança precisa ser espiritual, precisa ser interior, e a água não lava pecados, mas a água é um símbolo do lavar, renovador e regenerador do Espírito Santo, que acontece no coração de todo aquele que coloca a sua fé em Jesus, confessando os seus pecados e se arrependendo dos mesmos. Então, João Batista, de alguma forma, como o precursor, ele então dizia que as pessoas precisam de um banho espiritual. Elas precisavam ser lavadas das suas impurezas, para que o rei pudesse chegar e encontrar o coração desses homens e mulheres limpos. É claro que o batismo era só um sinal, era só um símbolo. Uma mudança interior realmente precisava acontecer. E a prova disso é que no verso 7, diz que muitos fariseus e saduceus vinham para participar do batismo. Bem, surgiu um profeta, está todo mundo, ele é badalado, realmente ele é um homem de Deus, e ele propõe o batismo. Já que ele propõe o batismo, vamos se batizar, certo? Não, errado. Não é só se submeter ao ritual do batismo. Um ritual, ele tem uma simbólica, mas se não acontecer a partir da sinceridade do nosso coração, esse ritual é vazio, é ineficaz. Esses homens queriam se batizar e João Batista diz o seguinte: raça de víboras. Oh glória! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu gosto desse estilo de João Batista. Ele era um homem duríssimo, as pessoas atravessavam o deserto. Ele não estava vestido como um rabino, né? Com uma tanga lá de pelo de camelo. E ele ainda prega uma mensagem antipática dessa, pelo amor de Deus. As pessoas que queriam se batizar, eles chamavam algumas de raça de víbora. Que palavras duras, né? Desse jeito a igreja vai ficar vazia, João Batista. Antes de começar, essa igreja vai falir. Você não pode falar isso para as pessoas.
Pode e deve, se isso for verdade. Se João Batista viesse aqui na igreja e ele chamasse alguém de raça de víbora, eu tenho certeza que ele ia apanhar. A antipatia que ia ser nutrida por uma pessoa como João Batista era certa. Por que João Batista é tão duro com estas pessoas? Porque não adianta nada a gente querer participar do ritual, a gente dar a entender que nós estamos querendo viver uma vida nova, mas na verdade não experimentar uma sincera, genuína e verdadeira mudança a partir do coração. João Batista diz no verso 8, produzam frutos dignos do arrependimento. João ele usa duas imagens aqui, ele fala das víboras fugindo da ira vindoura. Lembra que João morava no deserto. O deserto é seco, aquele mato seco, espinhos retorcidos e secos. E o incêndio para começar nessas regiões áridas é muito fácil. E quase impossível de impedir. O que acontece quando acontece um incêndio? Os animais peçonhentos, que são os animais que mais povoam as regiões áridas e desertas, que conseguem suportar o clima árido do deserto, cobras, serpentes, escorpiões, tentam fugir do calor. Tentam salvar suas vidas em rota de fuga, mas invariavelmente o que acontece? O fogo acaba queimando esses animais. E quando a gente visita um lugar que teve incêndio, uma das coisas que a gente mais encontra são carcaças de animais que lutaram, que tentaram fugir pela vida, mas infelizmente o fogo os alcançou. João Batista está dizendo que a tentativa superficial dos religiosos se acertarem com Deus, simplesmente se submetendo ao ritual do batismo, é semelhante à tentativa das víboras fugirem de um incêndio no deserto, mas vão acabar sendo queimadas. Não tem para onde correr. O juízo vai pegá-las. Depois ele usa a imagem dos frutos. Produza, pois, frutos dignos de arrependimento. Ora, o arrependimento, eu já falei, é uma coisa que acontece no interior, certo? Mas a gente pode ver os resultados do arrependimento de uma pessoa na sua vida exterior. Como é que a gente identifica a natureza das árvores? Pela qualidade dos frutos. Se você observa uma árvore cheia de cajus empendurados, o que você conclui? Se os frutos são caju, então essa árvore é um cajueiro. Se você vê uma árvore cheia de mangas empenduradas, se os frutos são manga, então essa árvore é muito bem. Se arrependimento significa mudança, mudança de mente, mudança de coração, mudança interior de espírito, então nós deveríamos esperar encontrar na vida dessa pessoa empendurados frutos de mudança. Um alcoólatra arrependido é uma pessoa que mudou, ela abandona o alcoolismo e passa a viver uma vida de sobriedade. Um adúltero arrependido é uma pessoa que mudou e que ela abandona o pecado e vai viver uma vida casta, de fidelidade à sua esposa. Um mentiroso arrependido é uma pessoa que está agora comprometida com a verdade, custe o que custar. E assim nós poderíamos exemplificar isso. Se uma pessoa diz que se arrependeu, e é muito fácil dizer que se arrependeu, nós deveríamos procurar na vida dessa pessoa manifestações, evidências de que isso realmente aconteceu. Vamos para Lucas capítulo 3, rapidamente. Lucas elabora um pouco mais o que João Batista tem a nos falar. Lucas capítulo 3. Versículo 10. Ele acabou de dizer, João Batista, de acordo com Lucas, acabou de falar aquilo que a gente já viu. Que a árvore ela precisa dar fruto de arrependimento. Aí as multidões o interrogavam. Lucas 3, verso 10, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Aí João começa a dar
dicas de como eles podem demonstrar o arrependimento de forma prática. Olha, ele diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Vamos começar sendo generoso, parando de ser egoísta. Quem tiver comida, faça o mesmo. Abra mão ao faminto, ao necessitado, ao nu. Olhe para estas pessoas e socorra. Verso 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Aí João responde no verso 13: não cobreis mais do que o estipulado. João está querendo dizer o seguinte: é pecado ser um cobrador de impostos? Não. É pecado você ser um cobrador de impostos corrupto e você cobrar mais do que o estipulado. Isso é pecado. Então, sejam justos, honestos, cobrem apenas o que foi estipulado. Versículo 10, os soldados. E nós, o que nós faremos? Versículo 10 não, desculpa, versículo 14, Lucas 3, verso 14. Os soldados perguntam para João: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentem-se com o vosso soldo. Por quê? Porque às vezes o soldado se corrompe porque ele está insatisfeito com o que ele ganha. Aí vem os subornos, etc. Essa é a grande tentação dos homens da lei. Muito bem, então João está dizendo para várias classes de pessoas, e nós poderíamos estender essa lista indefinidamente, que eles podem demonstrar de forma prática que se arrependeram. Voltando para Mateus capítulo 3, uma coisa precisa ficar bem clara: o rito do batismo, ele precisa ser respaldado pela realidade da conversa. Aqueles que se batizam, seja no batismo de João, que não existe mais, ou no batismo cristão, que é a nossa realidade, se a gente participar do rito sem que haja a realidade disso materializada na nossa vida, nós simplesmente tomamos um banho, e muito mal, viu? Porque no batismo a gente não usa sabão, nem usa shampoo, nem condicionador. É água, gente. Água não limpa pecados. Aquilo é um símbolo, é um rito. Só que tem um significado profundo. Assim como o nosso corpo precisa de higiene para ele sobreviver, a nossa alma também precisa ser purificada. E o que lava o coração, primeiro são as lágrimas do nosso arrependimento. As lágrimas que brotam na face de um coração contrito e quebrantado. E em seguida, o lavar renovador e restaurador do Espírito Santo. Versículo 9. Por que os judeus, os religiosos, é engraçado que quanto mais religioso, mais difícil de se arrepender. Perceba isso. Quanto mais religioso for uma pessoa, mais difícil ela é de se arrepender e de se quebrantar. Por quê? Porque ela é cheia de autojustiça. Ela se acha uma pessoa maravilhosa, diz: olha, eu sirvo a Deus, eu sou dedicado, isso, aquilo. E nós não devemos nos arrepender não só dos pecados grosseiros, mas nós devemos nos arrepender também da nossa autojustiça, para que nós possamos ver o reino de Deus. E os judeus se confiavam no seu parentesco com Abraão. Verso 9: não comeceis a dizer entre vós mesmos, tendo por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A ideia que os judeus tinham é que Abraão foi um cara tão íntimo de Deus, e ele adquiriu tantos méritos, que aquilo que ele conseguiu, aquele prestígio que ele conseguiu diante de Deus, era comunicado a toda a sua descendência. Então, independentemente de como a gente vive, o nosso pai Abraão foi o homem de Deus, o homem de fé. Deus declarou ele justo e acabou essa conversa. E nós somos abençoados aí nessa carona, pegando onda aí, tá certo? Nessa força que Abraão tem, nessa força espiritual. E João Batista corta essa ideia pela raiz. A experiência com Deus é individual.
Cada um de nós precisa se converter, independentemente da herança maravilhosa que os nossos pais nos deixaram. Não importa se você tem heróis espirituais na sua família, se você não se curvar também diante de Deus, nada feito. Queria falar agora para os jovens em especial. Nós que fomos criados na igreja, que somos filhos de crente, cuidado. O seu relacionamento com Deus não é herdado por geração natural. Todo filho de alguém que é filho de Deus precisa se relacionar com Deus pessoalmente. Chega um momento na sua vida, querido e querida, que você precisa conhecer o Deus que os seus pais lhe ensinaram a temer. Você precisa ter a sua própria experiência com Deus. Não se confie no fato de que você faz parte de uma família cristã. Cada um de nós precisa começar a nossa própria história com Deus. E o primeiro passo é o arrependimento. E Deus é tão poderoso que Ele pode transformar pedras em filhos de Abraão. O poder humano não é capaz de produzir filiação espiritual, mas o poder de Deus pode. E se o seu coração é duro, feito pedra, Deus pode usar essa matéria dura, incrédula, que existe dentro de você e transformar em um verdadeiro filho de Abraão. Pela fé, pela experiência do arrependimento, pela submissão ao Cristo Rei. Versículo 10 para encerrar. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista retorna à ilustração da árvore e dos frutos. Se uma árvore não produz um bom fruto, o que acontece com ela? Vai ser cortada. Para que ocupa inutilmente a terra? Em Lucas capítulo 13 existe a parábola, de uma figueira estéril que está no meio de uma vinha. O lugar lá é de vinha, mas tem uma figueira no meio lá. E ela não dá fruto. Aí o dono da vinha diz: poxa, todo ano eu venho aqui procurar fruto e não encontro. Corta. Aí quem cuida da vinha diz assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma cavada, eu vou adubar, tá bom? E vamos esperar mais um ano. Quem sabe no outro ano ela dê fruto. Mas se ela não der, o Senhor vai mandar para ela. Uma parábola que o seu próprio Jesus contou em Lucas capítulo 13, falando da necessidade de nós demonstrarmos na nossa vida evidências do verdadeiro arrependimento. O arrependimento é uma coisa que acontece no nível do coração, mas que pode ser observado objetivamente na nossa vida. A impressão que eu tenho é que muitas pessoas foram tocadas pela palavra, mas não experimentaram o verdadeiro arrependimento. É comum nós encontrarmos pessoas que confessam Jesus com suas bocas, dizendo que Ele é Rei e Senhor, mas que vivem uma vida completamente contrária, completa e abertamente contrária à vontade revelada de Cristo. Não tem como a gente dizer que essa pessoa está produzindo frutos dignos de arrependimento. Entreguei minha vida a Cristo, e agora? Vai ficar pior do que era? Não. Uma mudança precisa acontecer. O arrependimento, ele começa na mente. Quando a gente começa a perceber que a nossa vida está contrária à vontade de Deus. Estamos errados, temos culpa. Ele passa para o nosso coração e a gente começa a sentir pavor das coisas que fizemos, dissemos ou pensamos. Então o arrependimento, ele começa na mente, passa para o coração, mexe com as nossas emoções, nos quebranta, nos enche de lágrimas. Mas tem mais. O arrependimento, ele se manifesta na nossa vida,
mudanças de atitude concretas passam a caracterizar uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu. Em Provérbios 28, versículo 13, diz o seguinte: quem esconde o pecado jamais prosperará, mas quem confessa e abandona alcançará o quê? Misericórdia. O arrependimento é uma mensagem da Bíblia. Não foi João Batista que foi o primeiro a falar de arrependimento. É a mensagem do Antigo Testamento, que Deus é o Senhor e que a gente precisa se arrepender, nos voltar para Ele. Isaías 55 diz: converta-se ao Senhor, que se compadecerá de vós. Busquem o Senhor enquanto vocês podem achar. Deixe o perverso o mau caminho, o iníquo os maus pensamentos, e se converta ao Senhor. João Batista pregou a mensagem do arrependimento. Quando a gente virar a página no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, adivinha quem vai falar de arrependimento? Jesus. Percorrendo a Galileia, dizendo da mesma coisa que João Batista estava falando: o reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam. Essa foi a mensagem dos apóstolos. Essa é a mensagem que nós temos que pregar ao mundo. A mensagem de que em Cristo Jesus Deus promete o perdão de pecados se o homem se arrepender. Essa é a mensagem da igreja, a mensagem do arrependimento. Às vezes nosso coração se fecha para a necessidade do arrependimento, porque é muito duro o caminho que a gente precisa percorrer, mas é necessário. Tive uma experiência no meu ministério tremenda. Teve um homem que brigou com a sua esposa, se separou dela por um tempo. Durante esse tempo de separação, ele se envolveu com outra mulher. Depois ele se arrependeu, voltou para casa. A mulher o aceitou de volta, eles se perdoaram, só que a pessoa com quem ele se envolveu no tempo da separação mandou uma avisada de que ela estava esperando um filho dele. E o pior, ele já tinha muitos anos de casado com a esposa, era louco para ter um filho, e não conseguiu ter um filho com ela. Os meses que ele brigou e ficou separado dela, o que acontece? A amante engravida. Agora ele volta, está tentando retomar a vida dele, e vem a notícia de que tem uma criança fruto desse relacionamento. E agora? E agora, José? Ele resolveu entregar a vida dele para Jesus, fez o discipulado, e no dia do batismo dele, na hora que o pastor disse assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele disse: espera aí, pastor, que antes do meu batismo eu tenho que falar um negócio para minha esposa e para a igreja do Senhor. Existe uma coisa que eu ainda não confessei que eu preciso falar. A mulher dele começou a ficar nervosa. Ele disse: minha filha, eu vou ser pai. Vou ser pai. A mulher desmaiou na hora do culto. Eu não estava lá, tá, gente? Isso aí foi quando eu cheguei, a situação já estava armada. Mas a mulher desmaiou assim dentro da igreja, ela no chão. Mas ele disse o seguinte: olha, irmãos, eu não posso começar a minha vida com Deus encobrindo pecado. Está chegando essa criança ao mundo, a culpa é minha, a criança não tem nada a ver, mas eu não tinha falado isso para minha esposa. Eu estou falando para ela e para a igreja do Senhor, diante de Deus. Depois que a mulher dele desmaiou, ele falou para o pastor: agora você pode me batizar. E isso gerou uma crise no casamento dele. Já agora que a poeira estava baixando, outra crise se instalou. Eu cheguei na igreja exatamente no meio dessa crise. Todo domingo, depois do
culto, tinha que conversar com um, com o outro, é aquela história, visitava, não. Até que um dia, na escola dominical, o casal chega com uma criança nos braços. Finalmente a esposa aceitou. Perdoou o marido, raciocinou que se ela queria continuar com ele, ela tinha que virar aquela página e que tinha que aceitar aquela criança que no final das contas era filho dele, que ela nunca conseguiu gerar, mas que não tinha nada a ver com isso. E aquele casal se reconciliou. Esse irmão se tornou diácono, mas ele faleceu na época da pandemia de Covid. Um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Mas para que ele pudesse experimentar a restauração do seu casamento e da sua vida com Deus, o que ele precisou fazer? Ele precisou tratar todos, ele precisou enterrar todos os buracos da estrada do seu coração. Ele precisou derrubar os montes e os outeiros. Ele precisou alinhar aquilo que estava torto. Ele precisou aplanar aquilo que estava escabroso. Ele fez isso, foi doloroso, foi difícil. Trouxe angústia para o coração dele, para a esposa. Mas eventualmente ele experimentou a cura. Isso é arrependimento. Esse é o tratamento. É fácil? Não é fácil. Mas Deus é poderoso. E Ele é cheio de graça. E Ele prometeu que quem confessar o pecado e abandonar, vai alcançar a misericórdia. Por isso que eu sou pastor, irmão. Porque a alegria da minha vida é oferecer esse perdão que existe em Cristo Jesus, ilimitado, para todo aquele que reconhece os seus pecados, os abandona e entrega a sua vida para o Senhor. A coisa mais bonita de ver é um homem e uma mulher transformados, mudados, pelo poder do Evangelho, que passam por esse período difícil, mas curativo e transformador, chamado arrependimento. Todos nós precisamos disso, irmão, se nós quisermos Cristo dentro da nossa vida. Ele vai ajudar, mas nós precisamos abrir o nosso coração. Jesus, vem, eu vou alinhar essa história, com a tua graça, eu vou encher os buracos, derrubar os muros, remover as pedras. Vem, Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e de ti. Senhor, eu quero te agradecer pela mensagem do Evangelho. É a mensagem que toca corações, que transforma vidas, que exalta Deus, que humilha o homem e que manifesta a glória de Jesus. O seu amor, a sua paixão em se entregar em nosso lugar, em morrer por pecadores como nós. A sua santidade demonstrada na sua pureza e na sua paciência, na sua intercessão. A tua sabedoria em reconciliar a misericórdia e a justiça, meu Deus. Oh Deus, esse é o Evangelho. É o Evangelho que nos confronta. É o Evangelho que nos fere o coração, nos quebranta. Mas é o Evangelho que traz o bálsamo no sangue de Cristo. Existe uma fonte infinita de perdão para o pecador, para aquele que tem cometido pecados terríveis. Até se nas nossas mãos, se elas estão sujas de sangue humano, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas é necessário passar pela experiência do arrependimento. Te pedimos, ó Deus, que nós não venhamos nos contentar com a apreensão desse conceito, mas que venhamos experimentar o efeito do arrependimento na nossa vida, para a tua glória e para a nossa própria vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus.
Existe alguém essa noite que foi tocado pela mensagem do Evangelho, entendeu a necessidade da experiência do arrependimento, para que Jesus Cristo possa entrar na sua vida e mudar a sua história, que gostaria de abrir o seu coração e dizer diante de todos aqui: eu quero que Deus faça uma obra na minha vida. Aquilo que está torto precisa ser endireitado. A estrada do meu coração precisa ser aplanada, limpa e reformada, para que o Rei dos Reis possa adentrar. Existe alguém que quer tomar essa atitude hoje, nesse momento? Eu te dou essa oportunidade, querido, para que você venha confessar Jesus como Senhor com a sua boca, de todo o seu coração, e se comprometer pela graça dele, no poder do Espírito Santo, e ser uma pessoa diferente. Existe alguém que deseja esse lavar renovador e restaurador do Espírito Santo? Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Irmão Walter.